Graça e paz do Senhor Jesus. Vamos ler Mateus capítulo 28, versículo 1. Passado o sábado, no começo do primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o túmulo. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu e, aproximando-se, removeu a pedra e sentou sobre ela. O aspecto dele era como um relâmpago, e a sua roupa era branca como a neve. E os guardas, com medo do anjo, tremeram e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não tenham medo. Sei que vocês procuram Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou, como tinha dito. Venham ver onde ele jazia. Agora vão depressa e digam aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão, é como acabei de dizer a vocês. E retirando-se, elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram para anunciar isso aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve! E elas, aproximando-se, abraçaram os pés dele e o adoraram. Então Jesus lhes disse: não tenham medo. Vão dizer aos meus irmãos que se dirijam à Galileia, e lá eles me verão. E enquanto elas iam, eis que alguns da guarda foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes tudo o que havia acontecido. Reunindo-se eles em conselho com os anciãos, deram grande soma de dinheiro aos soldados, recomendando-lhes: digam isto, os discípulos dele vieram de noite enquanto estávamos dormindo e roubaram o corpo. E se isso chegar ao conhecimento do governador, nós o convenceremos e faremos com que vocês não tenham maiores preocupações. Os soldados receberam o dinheiro e fizeram como tinha dito. E esta versão se espalhou entre os judeus até o dia de hoje. Amém. Capítulo 28 de Mateus nos fala sobre a ressurreição do nosso Senhor Jesus. Assim como a morte de Jesus, a cruz, a ressurreição é fundamental, é a essência do Evangelho do Reino de Deus. É a essência da obra do Senhor Jesus. É assim que 1 Coríntios capítulo 15, versículo 3 a 7, o apóstolo Paulo diz que o Evangelho se resume nisso. Cristo morreu pelos nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, aparecendo aos discípulos e a 500 pessoas de uma só vez. Assim, o apóstolo Paulo resume o Evangelho que nós cremos, que nós pregamos, que nós vivemos. Por isso, o capítulo 28 de Mateus descreve o que os outros 3 evangelhos também descrevem, a ressurreição de Jesus, com ricos detalhes, porque é essencial para a sua fé, é essencial para a nossa vida espiritual. Não é apenas afirmar que a gente crê, dizer que a gente crê, mas realmente ter consciência de que Cristo ressuscitou. Isso transforma a nossa vida. O poder da cruz e o poder da ressurreição é o que realmente transforma a vida de uma pessoa. Compreender e experimentar a cruz, compreender e experimentar o poder da ressurreição. E quanto mais a cruz opera em nosso caráter, quanto mais nós nos sujeitamos à obra da cruz em nosso coração, em nossa vida, mais o poder da ressurreição se manifesta. Por isso precisamos compreender bem a ressurreição do Senhor Jesus. Pelo menos há 4 coisas que a ressurreição revela para nós, que a gente quer destacar. Primeiro, a ressurreição nos revela que realmente o nosso Senhor Jesus é Deus. O Senhor Jesus declarou que Ele é Deus. Os discípulos creram, adoraram, reconheceram que Jesus, Ele é Deus. Ele é o Filho de Deus, ou seja, Ele é Deus, assim como o Pai e o Espírito Santo. Mas se Ele morresse
e não ressuscitasse, ficaria muita dúvida. Porém, a ressurreição dele é prova de que ele tem poder sobre todas as coisas, inclusive sobre a morte. É prova de que tudo que ele falou, ele fez, ele disse que ele ressuscitaria. Então, a ressurreição revela que Jesus é Deus. Em segundo lugar, irmãos, a ressurreição revela que o Pai recebeu o sacrifício de Jesus. Ele recebeu Jesus como nosso substituto. Então, uma das provas da nossa salvação está no fato de que ele ressuscitou. 1 Pedro 1,3 diz que a nossa viva esperança se baseia na ressurreição. O Pai olha para Jesus e diz: eu recebo o seu sacrifício, o seu sangue no lugar de toda a humanidade, e por isso eu ressuscito. A ressurreição de Jesus é uma prova que o sacrifício dele foi aceito pelo Pai. Terceiro lugar, a ressurreição de Jesus também é uma prova que nós fomos perdoados e libertos dos nossos pecados. Isso não é uma frase apenas interessante, isso está na palavra. 1 Coríntios 15:17. Paulo diz que se Cristo não ressuscitou, nós permanecemos nos pecados. Então, olhar para a cruz e olhar para o Evangelho e ver Jesus levantando ali daquele sepulcro, Jesus ressuscitando, a gente tem a certeza que o poder de Jesus, o sangue de Jesus, nos purifica realmente de todo pecado, nos lava de toda iniquidade. Ele foi aceito pelo Pai como nosso substituto, e a ressurreição dele é uma prova que você e eu fomos perdoados e libertos do poder do pecado. A ressurreição de Jesus também é uma prova de que nós também iremos ressuscitar, e nós vamos estar com ele. 1 Coríntios 15, que vale a pena os irmãos meditarem depois, porque Paulo está falando justamente sobre a ressurreição, porque já no tempo do Novo Testamento, alguns estavam descrendo de que um dia nós iríamos ressuscitar, e assim como os saduceus não conseguiam crer na ressurreição, e Paulo diz assim: olha, se Cristo não ressuscitou, 1 Coríntios 15, a nossa fé é vã, a nossa pregação não vale nada, e se a sua esperança em Cristo está apenas nessa terra, você é o mais infeliz dos homens. É nesse contexto que Paulo fala sobre o poder da ressurreição. Então não é apenas uma doutrina para você falar: eu creio, eu acredito, como algo histórico. Não, não foi apenas histórico, foi profético, foi glorioso, foi profetizado e cumprido naquele dia de domingo, no primeiro dia da semana, como a gente vê em Mateus capítulo 28, o Senhor Jesus ressuscita, e isso é prova que nós também vamos ressuscitar. Paulo diz isso em 1 Coríntios 15, se Cristo não ressuscitou, os que morreram estão perdidos, é assim que está na palavra de Deus. Mas se ele ressuscitou, nós sabemos que vamos ressuscitar assim como ele, e estaremos com ele eternamente. Amado, a compreensão da ressurreição gera em nós a viva esperança. E lá em Efésios capítulo 1, de 18 a 20, diz que o poder que ressuscitou Cristo dentre os mortos está sobre a igreja, está sobre nós. Se você crê em Jesus, se rendeu a ele, você precisa experimentar, crer, desfrutar do poder da ressurreição. E acredite, essa era a oração de Paulo pela igreja de Éfeso, que o Senhor abrisse, iluminasse os olhos do coração deles, para que eles compreendessem a grandeza do chamamento e o poder que estava sobre eles, que é o mesmo que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Há áreas da sua vida desafiadoras, há projetos que você gostaria talvez de se envolver e você não se sente capaz. O poder da ressurreição está à nossa disposição, mas nós precisamos recebê-lo, através da iluminação dos nossos olhos espirituais, através da fé, através da sujeição à obra do Espírito Santo. Esse poder da ressurreição vai se manifestando na nossa vida. Como a gente já disse, quanto mais a cruz opera em mim, mais o poder da ressurreição vai se manifestar. E aí, irmãos, diante da ressurreição, qual é a nossa atitude? Primeiro, nós precisamos entender que diante da ressurreição, o Senhor espera que a gente creia, o Senhor espera que a gente creia que Ele ressuscitou e que o seu poder da ressurreição está sobre nós. Olha o versículo 6 de Mateus 28, quando
as mulheres estão indo até aquele local, primeiro que no momento da ressurreição, desse dia de domingo, primeiro dia da semana, o versículo 1 diz, estava ali Maria Madalena e a outra Maria, houve um terremoto, um anjo apareceu, o anjo removeu a pedra e sentou sobre ela. Irmãos, uma cena gloriosa, assim, algo espantoso. E aí o texto diz que o aspecto desse anjo, versículo 3, era como um relâmpago. Como que você imagina um ser diante de você, parecido com um relâmpago? Difícil, é algo complexo, difícil de explicar, marcando aí a ressurreição. O versículo 4 diz que os guardas, com medo do anjo, tremeram e ficaram como se estivessem mortos, ficaram apavorados, assustados, fugiram, mostrando como será no dia da volta do Senhor Jesus. Os ímpios, os que não conhecem a Deus, os que não se rendem a Jesus, ficaram assim, assustados, apavorados, tentarão fugir, mas será tarde demais. Mas aí o texto diz que o anjo falou com Maria Madalena e com a outra Maria, versículo 6, o anjo se dirigiu às mulheres. É tremendo, né, irmãos? Deus tem uma palavra para aqueles que perseveram até o fim, para aqueles que servem, para aqueles que estão ali, diante de uma realidade, mesmo sem entender. As mulheres estavam ali, perseveraram até o fim. E qual foi a palavra que elas receberam? Não tenham medo. Eu sei que vocês procuram Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou como tinha dito. Ele está lembrando a elas que o Senhor Jesus deixou claro que ele morreria e ressuscitaria, mas era tão difícil de compreender, entender o propósito, que os discípulos e as mulheres ficaram confusos, e o anjo aqui está reafirmando, mas o anjo fala algo interessante no versículo 6, venham ver onde ele jazia. Irmão, nós precisamos realmente crer que Jesus ressuscitou. Elas não viram Jesus na hora que elas entraram ali, mas viram aonde ele estava deitado. E os outros evangelhos nos mostram que Pedro também esteve lá e vendo ali o lençol, creu. Como assim? O lençol estava justamente como fica sobre um corpo, mas estava no mesmo lugar. Alguns acreditam, naquele lençol dobrado, como um servo que acabou de completar a obra e deixou ali dobrado o lençol, dizendo: a obra está completada. E as mulheres foram lá ver. Nós precisamos crer nisso, irmãos. Em segundo lugar, assim, diante da ressurreição, além de crer que o Senhor ressuscitou, nós precisamos também anunciar, proclamar a ressurreição de Jesus. Versículo 7, irmãos, que coisa maravilhosa. O anjo diz para as mulheres: vão depressa e digam aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão, como acabei de dizer a vocês. Sabe qual é a primeira mensagem que as mulheres recebem quando veem que Jesus ressuscitou? Que elas deveriam ir proclamar, falar, contar. Irmãos, tudo aquilo que está enchendo o nosso coração, a gente vai falar. A Bíblia diz que o coração fala, ou melhor, a boca fala, do que o coração está cheio. Nós vivemos um tempo hoje onde as pessoas só estão falando de doença, de medo, ou de rivalidades políticas. Irmãos, a igreja tem uma mensagem, e a mensagem é que o Cristo vivo, ele morreu em nosso lugar, ele ressuscitou e ele voltará. E as mulheres tiveram o privilégio de serem as primeiras a ir anunciar. As mulheres. Por quê? Porque numa cultura onde a mulher era desprezada, o testemunho de uma mulher geralmente não era válido. E Deus mostra que ele valoriza aqueles que o homem não valoriza, que ele usa aqueles que os homens não acreditam. Ele usa quem ele quer, e ele usou as mulheres para mostrar o valor que as mulheres têm no reino dos céus, que é igual ao dos homens no sentido de valor. A Bíblia diz que no reino de Deus não há homem e mulher, judeu ou grego, são todos uma só família em Cristo Jesus. Agora, aqui está muito claro, irmãos, que nós precisamos anunciar que Jesus ressuscitou. É impressionante quando a gente olha para os evangelhos e olha para o livro de Atos, parece que os discípulos de Atos não são os mesmos dos evangelhos, e na verdade eles não são os mesmos, por duas razões.
Primeiro, porque eles creram que Jesus ressuscitou dos mortos. Irmão, Pedro negou Jesus diante de servas. Lá em Atos, Pedro proclama Jesus diante dos reis e das autoridades que poderiam matá-lo, que inclusive mataram. O que aconteceu para mudar a história desses homens? O que tornou discípulos medrosos, covardes, em discípulos ousados, dispostos a morrer por causa de Jesus? Eles creram que Jesus ressuscitou. Eles viram Jesus ressurreto, e não apenas viram, lá em Atos diz que eles criam que Jesus ressuscitou, bem como o Espírito Santo que confirmava isso no espírito deles. Ou seja, se eles não tivessem visto com os olhos, eles criam pelo testificar do Espírito Santo. Quanto mais cheio do Espírito Santo nós somos, mais o Espírito Santo confirma no nosso interior que o nosso Senhor Jesus ressuscitou, morreu em nosso lugar e que Ele voltará. E isso nos dá ousadia espiritual. Irmãos, a base da ousadia da igreja é a convicção da ressurreição. Num mundo que está aí assustado com medo da morte, nós somos aqueles que cremos na ressurreição em Cristo Jesus. O Senhor Jesus falou: quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Eu o ressuscitarei no último dia. E ainda diante da ressurreição, nós vamos perceber uma terceira realidade. O diabo e o homem incrédulo, eles vão tentar negar sempre a realidade da ressurreição. Sempre Satanás e o homem incrédulo, inclusive o nosso coração enganoso, vão tentar negar a ressurreição. É impressionante, do versículo 11 ao 15, que depois de o evangelho narrar a ressurreição de Jesus, diz que os soldados, os guardas, versículo 11, foram à cidade apavorados e falaram para os sacerdotes o que tinha acontecido. Imagina essa conversa. Eles chegaram diante daqueles sacerdotes religiosos que odiaram Jesus, que não creram em Jesus, e falaram: olha, ele ressuscitou, apareceu um anjo lá. Aqueles sacerdotes poderiam ter se arrependido, crido, mas o coração que não quer se submeter vai tentar negar a realidade. O coração que não quer obedecer vai tentar sempre justificar a sua rebeldia, obstinação, seu orgulho, os seus próprios desejos. E os sacerdotes pagaram, e o texto diz aí, se juntaram com os anciãos, se aconselharam e deram grande soma de dinheiro aos soldados. E os soldados então mentiram e começaram a dizer para todos que eles estavam dormindo e os discípulos roubaram o corpo. Imagina uma coisa dessa. E os soldados tinham bastante razão para mentir. Primeiro, se eles assumem a ressurreição, eles seriam mortos. Segundo, eles ganharam muito dinheiro. As pessoas se vendem fácil. As pessoas, elas se corrompem por causa de dinheiro. Elas tentam tirar dos outros em momentos difíceis. Elas tentam ganhar vantagens em tudo. Irmãos, a Bíblia diz: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Como é triste em momentos de calamidade a gente vê pessoas tentando se beneficiar, tentando se enriquecer às custas do sofrimento dos outros, da mentira, do engano. Isso é uma prática que os políticos fazem muito, mas isso é uma prática do coração humano que não tem o temor de Deus, de trocar a verdade por dinheiro, para ter lucro. E tudo que a gente faz, amado, nós vamos prestar contas diante do Senhor. Na época que teve uma grande calamidade no Japão, foi um tsunami, e as nações, muitas pessoas enviaram recursos para o Japão. E depois de alguns dias, o Japão devolveu mais da metade do recurso, porque eles falaram que já tinham o suficiente para cobrir a necessidade deles. E a gente fica pensando: será que nós devolveríamos se nos desse algo além do que a gente precisa? Irmãos, o dinheiro é uma batalha, você percebe isso o tempo todo na palavra. Há pessoas que elas não se comprometem com Jesus porque elas não querem ser dizimistas. Olha que coisa tão absurda. Elas preferem se afastar da casa do Senhor, de uma aliança com Deus, porque elas não querem congregar para não terem responsabilidades financeiras. Isso mostra o amor ao dinheiro. Isso mostra culto a um demônio chamado na Bíblia de Mamon.
A Bíblia diz que nós não conseguimos servir a Deus e as riquezas ao mesmo tempo. Irmãos, como que o coração nosso precisa da graça de Deus. E aí, irmãos, para a gente partir para as nossas conclusões finais, sabe, uma das coisas que mais me impressiona nesse texto é que os homens incrédulos e Satanás vai tentar sempre negar a realidade da ressurreição. E é interessante que, por mais que o homem tente negar a ressurreição, Deus deixou todas as evidências. Quantas evidências da ressurreição? Um anjo, um terremoto, não precisava nada disso, mas o Senhor faz de maneira clara, testemunhas oculares. O apóstolo Paulo lá em 1 Coríntios diz que ele apareceu às mulheres primeiro, aos discípulos, aos 12, a 500 pessoas, e Paulo diz, e depois a mim, como um nascido fora de tempo. Sabe, Deus deixou todas as evidências, e foi isso que levou os discípulos a terem tanta ousadia e não terem medo da morte. É impressionante, irmãos, qual é a reação das mulheres diante da ressurreição. Elas não apenas contam, mas elas encontram com Jesus, elas contam que ele ressuscitou os discípulos, mas elas encontram com Jesus, no versículo 9 de Mateus 28, e quando elas encontram Jesus, elas o abraçam os seus pés e o adoram. Irmãos, essa deve ser a nossa resposta sempre à ressurreição, à morte de Jesus. Nós devemos adorá-lo, nós devemos nos derramar aos seus pés, nós devemos amá-lo, nós devemos proclamar o nome deles. Essas mulheres nos mostram como que um verdadeiro discípulo deve ser diante da cruz e da ressurreição, como nós devemos viver uma vida totalmente rendida a Jesus. E aí o versículo 10 diz, então Jesus lhes disse, não tenham medo. Essa é a marca dos filhos de Deus. Enquanto os soldados se apavoram, os ímpios se apavoram diante das realidades da vida, os discípulos do Senhor Jesus olham para Ele, mantêm os olhos nele, sabem que Ele vive, que Ele está conosco, e não vão ter medo, não vão ser dominados pelo medo. E olha a palavra que Jesus deixa, irmãos, não tenham medo, versículo número 10, vão dizer aos meus irmãos que se dirijam a Galileia, e lá eles me verão. Sabe como que Jesus termina essa palavra dada às mulheres? Dizendo que, embora os discípulos fossem inconstantes, no momento da cruz ficaram cheios de dúvidas, eles falharam muito com Jesus, mesmo assim Jesus os chama de irmãos. Vão dizer aos meus irmãos. Jesus podia ter falado outras coisas. Diga àqueles incrédulos que eu estou indo. Diga àqueles que estão fugindo que eu estou indo atrás deles. Não, Jesus diz, diga aos meus irmãos. Isso é maravilhoso. Eu e você somos inconstantes, eu e você temos dias que a gente tem medo, mas Jesus continua nos chamando de irmãos. Ele conhece as nossas fraquezas, os nossos dias maus, mas Ele não nos abandona por causa disso. Ele é o nosso Pai, a Bíblia diz que Ele é o nosso sumo sacerdote, mas Ele também nos chama de irmãos. Ele é o nosso irmão mais velho. Por isso, irmãos, diante da ressurreição de Jesus, nós não temos que temer coisa alguma, nem o inimigo, nem as tribulações, nem doenças, nem a morte. Como o apóstolo Paulo declara, nada pode nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus. Nem a morte, nem a vida, nem principados, potestades, nem coisas do presente, nem coisas do porvir, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, porque Jesus ressuscitou. O poder da ressurreição está sobre nós. Vamos orar? Pai, nós oramos para que o Senhor ilumine os nossos olhos espirituais, através da palavra, do Teu Espírito Santo, para que a realidade da cruz e da ressurreição queimem em nossos corações. Pai, no nome de Jesus, que essas verdades possam estar incendiando o nosso coração todos os dias. A verdade de que o Senhor nos amou de tal maneira, Pai, e nos deu o Seu Filho, e que o sangue de Jesus foi aceito como sacrifício em nosso lugar, e nos redimiu, nos perdoou, nos libertou. Somos perdoados, lavados, comprados pelo sangue de Jesus. Pai, muito obrigado, Pai. Que o Senhor possa fazer queimar em nosso coração também a realidade da ressurreição, o poder do Espírito Santo que ressuscitou Jesus, está sobre nós, está em nós, e que nós possamos crer, pregar e sempre Te adorar,
por tudo que Tu és, pelo que o Senhor fez, o Senhor faz e o Senhor fará. Te adoramos, Jesus, porque Tu és digno de toda a glória. O Cordeiro que foi morto ressuscitou e é digno de abrir o livro, é digno de ser adorado. A Ti, Jesus, a glória e a honra para sempre. Amém, Senhor. Amém.